Ambiental. Ambiental, exatamente. Então, baseado nesses riscos, foi criado, né, o mapa de risco que teve o objetivo de proteger os trabalhadores desses riscos, porque igual nós conversamos, né, durante seminários e nas aulas, toda profissão, todo trabalhador está exposto a muitos riscos, né, sejam eles físicos, químicos, ambientais, acidentes de trabalho, muitos riscos. Então, o mapa de risco é uma maneira eficiente, na prática ali, né, de proteger os seus funcionários, mostrando claramente os riscos que o ambiente de trabalho pode apresentar. Por que mostrando claramente? Porque a proposta é que sejam criadas estratégias para combater esses riscos antes que aconteçam acidentes ou antes que o profissional venha a adquirir uma doença. Esse é o principal objetivo, né? Para conseguir essa visualização, é preciso estudar a empresa de forma efetiva, para assim chegar a um diagnóstico sobre os perigos de cada setor. Lembra que a gente falou que todo lugar existe o risco e varia muito de acordo com a carga que a empresa trabalha, o tipo de material que a empresa trabalha, se é cimento, provavelmente os riscos são de respiração, de doenças pulmonares, se é um escritório, os riscos, a maioria dos riscos apresentados é de ergonomia, que foram alguns exemplos que nós vimos, né? Então vai variar muito do que a empresa trabalha, baseado no que ela trabalha, por isso que a literatura coloca. É necessário estudar a empresa de forma efetiva, não só ver, trabalha com isso, vamos prevenir isso. Não, é necessário investigar tudo que a empresa... Vocês estão me vendo, meninos? Não. Vou ligar aqui, porque com a câmera ligada eu consigo ter noção se a internet cai ou não, sabe? E do jeito que tava, eu não tinha noção se ia cair ou não. Agora estão me vendo, né? Beleza. Sim. Então, baseado nisso, o mapa de risco foi criado, né? Olha, há muito tempo, lá na década de 60, pelos italianos, foram empresas europeias, né? E chegou em terras brasileiras apenas no final dos anos 70. Com o aumento da produção... Caramba, deixa eu ver aqui. Com o aumento da produção industrial, que ali já era a era, né, de mudança, já chegava, as grandes empresas, indústrias já chegavam, para muitas vezes tomar lugar dos trabalhadores, começou-se ali a mudar o funcionamento do trabalho, dos funcionários, né, e do índice de acidente, consequentemente, tinha reflexo, né, se estava chegando indústria, se estava chegando maquinário, se ia mudar a forma de trabalho, consequentemente, a gente ia ter impacto aí nos acidentes, ou para mais ou para menos, depende também da área, né. Logo em seguida, o método começou a ser utilizado nas fábricas. Que método? O método de prevenção, de investigar o que pode vir a fornecer risco para o trabalhador, o que pode ser um potencial risco de acidente. Então, esses métodos de investigação, de prevenção, foi começado a ser utilizado nas fábricas aqui no Brasil ali pelos anos 70, em ambientes industriais, né, e só em 92 que se percebeu que a legislação precisava obrigar a empresa a oferecer material de proteção, precisava obrigar a empresa a perceber esses riscos de acidente para os trabalhadores, né? Não só acidentes, doenças também para os trabalhadores. Então, ali em 92 foi se criando leis, foi se tornando obrigatório, né? E aí surgiu o mapa de risco, que é exigido em todos os países em que a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, está presente, e em sua ausência pode acarretar em multas de alto valor. Por que a CIPA ela é uma comissão interna, ela é internacional? Porque as mesmas normas que forem definidas, por exemplo, aqui no Brasil, em uma indústria com maquinário ou de asfalto, por exemplo, vai ser seguido em outros países que também tenham a CIPA como comissão, entendeu? É como se a gente falasse que todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo vai responder a mesma política.
se aqui no Brasil os capacetes utilizados são feitos de acrílico, em todos os países em que existe comissão para fazer esse regime, né, de análise, de prevenção, vai ser feito em acrílico em todos os países. É uma norma para nivelar, para manter o mesmo padrão em todo o mundo, né? Por exemplo, a gente, quanto enfermagem, é um exemplo disso, porque a mesma língua que a gente fala aqui no Brasil, onde existe enfermagem, é a mesma coisa, é a mesma prática, são as mesmas técnicas. Se a gente for atuar lá no Canadá, por exemplo, as mesmas políticas que a gente conhece aqui, mesmo que a gente tenha SUS, mas estou falando de atuação, são empregadas lá. Em qualquer país do mundo tem os mesmos regimes para a nossa área da enfermagem, pelo menos, e algumas outras áreas também. Então, cada empresa ela precisa desse mapa de risco, né, adequado para o segmento que ela atua, mas em alguns itens são comuns a todos, como esses. Eu vou citar aqui alguns itens que é quase regra geral, assim, sabe? Vai abrir uma empresa, vai ser construído ali um mapa de risco, praticamente vai entrar esses itens, quase que regra geral. Reunir informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho do estabelecimento, né? Aquela análise, começar a perceber as informações que as percepções que a gente vê ali é um potencial risco para o trabalhador. Anota, vai fazer um levantamento dessas informações, de acordo com o segmento que aquela empresa atua, né? Possibilitar a troca e divulgação de informações, olha isso daqui, gente, entre os trabalhadores e estimular a sua participação nas atividades de prevenção. Logo após a gente conseguir identificar esses riscos para os trabalhadores, é meio que regra geral, orientado quanto a isso, né? A gente divulgar a informação. Lembra que a gente falou disso? Que a população faz muita coisa errada porque às vezes não tem conhecimento, não sabe daquilo. E dentro de uma empresa não é diferente, né? É preciso fazer educação em saúde, orientar, fazer roda de conversa, fazer com que os próprios funcionários conversem entre eles para haver essa troca e divulgação de informações. E isso tudo com um único objetivo: estimular a participação deles nas atividades de prevenção. Quais são essas atividades de prevenção? O uso de EPIs, por exemplo, é a maior forma de se prevenir. Né? E também conhecer, por exemplo, uma pessoa que está recém-chegada na empresa não sabe que algumas coisas são tóxicas, por exemplo, ela não pode pegar e levar ao rosto. Se ela não for orientada, informada, ela não tem obrigação de saber. Então, é importante que a empresa estimule esses funcionários a conversarem, a orientarem, a divulgar informação entre os setores mesmo. Né? Não ficar só esperando a comissão ir e fazer uma palestra lá, uma educação em saúde, não. É preciso que a empresa estimule também os funcionários mais antigos, ensinar os mais novos, os que estão chegando, tá? Conhecer o processo de trabalho no local analisado, de que forma? Conhecendo os trabalhadores, a empresa tem que ter noção do número de trabalhadores que ela tem, qual é o maior quantitativo de sexo, é mais homens ou é mais mulheres que a gente tem na nossa empresa? Qual é a média de idade dos nossos trabalhadores? A gente tem trabalhadores mais velhos ou mais novos? Ou uma média, ou é mediano? Porque se a gente tem essas informações, a gente consegue traçar muito perfil dos nossos trabalhadores, né? As possíveis doenças que eles podem vir a adquirir, formas de prevenção, formas de atuação. Se são trabalhadores mais velhos, a gente vai atuar com eles de forma diferente. Se são mais jovens, a gente também vai ter que traçar uma outra estratégia para atingir esse público. Então, é importante ter conhecimento do público que a gente tem na nossa empresa. Treinamentos profissionais e de segurança e saúde, a gente falou bastante sobre essa educação em saúde, né, que ele coloca como treinamento. Jornada de trabalho, a gente precisa conhecer quais são os tipos de jornada de trabalho que a empresa oferece. E eu estou falando empresa, mas eu quero que vocês tenham a percepção de todo tipo de emprego, tá? Se vocês quiserem focar na nossa área da saúde, beleza, a gente trabalha 36 horas, a gente folga 12 horas quando se trabalha de plantão, ou então a gente trabalha 8 horas por dia. É importante conhecer
essas jornadas de trabalho variadas, né, que são muito variadas, para poder traçar estratégias de como prevenir, como manter o controle desse profissional. Peraí, deixa eu ver aqui. Não sei o que fica pitou aqui. Bora lá. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tá, né? Beleza. Então, segurança e saúde, jornada de trabalho, os instrumentos, olha isso daqui, a gente falou um pouquinho, em um grupo falou um pouquinho sobre isso aqui, instrumentos e materiais de trabalho. Se a gente conhece quais são os instrumentos que a gente está usando, a gente tem como traçar uma estratégia de prevenir, de melhor usar ele de uma forma mais correta, de estar orientando nossos trabalhadores a manusear de forma correta, a não se expor ao risco. Tá? Então, as atividades exercidas e o ambiente de trabalho também. A maioria dos nossos trabalhadores fica dentro da fábrica, ou a maioria dos nossos trabalhadores vai para a rua, fica no sol, lembra do sol, da exposição à chuva, a vento. Então, se eles estão expostos, ele tem mais chance de adoecer ao coronavírus aí. A gente está no meio da pandemia, né? Então, a pandemia de exposição, se o nosso trabalhador, a função dele de exposição ao público, eu tenho que oferecer mecanismo para que ele se exponha ao público, né? A gente já falou também um pouco sobre isso, essa percepção da empresa. Então, identificar os riscos existentes no local analisado, de forma geral. É isso. Então, aqui, olha, que nem eu falei para vocês, perguntei ainda agora, né? Grupos de riscos que devem ser abordados nesse mapa de risco. Bom, para facilitar a visualização do mapa, esses grupos, eles são divididos em 5, um total de 5, que são representados por cores diferentes, né? Os riscos físicos, que a gente já viu um pouco, é a cor verde, os riscos químicos é a cor vermelha, os biológicos é a cor marrom, os ergonômicos é amarelo e os riscos de acidentes é azul, perdão. Então, quando a gente vê essas cores, a gente vai conseguir ter noção do que ele está alertando a gente, tá? Porque trabalhar, na maioria das empresas, é sinalizado com placas, né? A sinalização desses riscos é feita com placa. E a gente quando trabalhador, precisa saber essas cores para a gente ter uma facilidade na identificação. Se tem uma plaquinha aqui com fundo verde e está escrito riscos físicos, significa que esse ambiente ou essa região me oferece risco relacionados aos riscos físicos, né? Que está relacionado ali à vibração, à radiação. Essa radiação, ela pode ser ionizante e não ionizante, pode estar se referindo a frio, a calor, a pressões anormais, né, acima do normal ou também abaixo do normal. Em alguns lugares a gente tem essa pressão diminuída e também tá sendo ali exposto à umidade, que tudo isso pode vir a acarretar doenças, né? Os riscos químicos tá relacionado... Meu slide sumiu. O quê? Seu slide sumiu? Não tá aparecendo aqui. E agora? Deixa eu ocultar aqui. Deixa eu interromper aqui. Vou cancelar. Todo mundo sumiu? Não, meu não. Não, meu parece. Então Às acho que vezes foi a internet dele, professora. É verdade. A minha internet está muito ruim hoje. Eu liguei tudo aqui que eu tinha possibilidade de ligar. Não sei como é que tá de vocês aí. Tá aparecendo agora? Sim, professora. Tá? Beleza, eu vou continuar. Caso suma aí, vocês me avisam que a gente faz de novo. Tira aí e coloca de novo. Tá? Aí os riscos químicos, como a gente viu nos grupos, tá muito relacionado à poeira, à fumaça, né? Principalmente ao tabagismo, a gente pode colocar. Quando a gente pensar em risco químico, pense assim em coisas tóxicas, tá? O tabagismo é um dos principais, né? Carro-chefe. Mas tem as névoas, as neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos de forma geral, tá? Tudo que tem ali substância química
pode sim vir a oferecer riscos. E esse risco é do grupo vermelho, são os riscos químicos, tá? Aí o grupo marrom são os riscos biológicos. Aqui é muito restrito não, é muito específico para nós, a área da saúde, de forma geral, né? Por quê? Porque a gente está muito exposto a doenças, a pessoas doentes, mesmo em tempos não pandêmicos, tá? Mesmo falando fora da pandemia aí, a gente sempre está exposto a pessoas doentes. A nossa função é essa, não necessariamente, né? Porque a gente pode trabalhar ali na atenção primária, que a gente está prevenindo. O que significa isso, professora? Como assim a gente está prevenindo? A pessoa vai na UBS tomar uma vacina, por exemplo. Ela não está doente, mas ela está indo buscar prevenção. Tá? Então, pensem assim também. O nosso SUS, vocês vão ter disciplinas específicas a isso, mas só para a gente construir, né, o nosso raciocínio. O SUS, ele trabalha separado, ele divide a nossa saúde em atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, que também é chamado de atenção à saúde preventiva, né, a primária. Que é tudo isso, são aquelas consultas de pré-natal, de primeira infância, de crescimento e desenvolvimento, a imunização, que são as vacinas. Aqui, nessa etapa de atenção primária, eu estou visando prevenção, promoção de saúde. Eu não estou buscando ninguém doente, não estou buscando curar ninguém, entendeu? O SUS trabalha muito assim. Na atenção secundária, não. Na atenção secundária, ele já visa restabelecer a saúde. Aquela pessoa chegou doente, a gente vai tratar ela, é atenção secundária. Lembra que a gente já comentou isso, que primária é município, secundária é estado, os responsáveis, as esferas ali de governo. Então, a atenção secundária, ela oferece esse restabelecimento da saúde. E a terciária é a reabilitação. A gente vai reinserir... Oi? A de alta complexidade, no caso, é... Alta complexidade. A alta complexidade, ela vai ficar entre o fim da secundária e da terciária, porque a secundária, ela vai desde uma consulta com um especialista, por exemplo. Na atenção primária, a gente se consulta com o clínico geral. Aí o clínico geral vai e identifica um nódulo, ou um tumor, ou alguma doença específica. Aí ele vai pegar e vai encaminhar para um especialista, digamos que seja um profissional ali endócrino ou gastro, alguma especialidade. Essa consulta que a gente vai fazer com esse especialista já é secundária, porque é uma coisa específica para tratar, uma doença específica que vai ser tratada. Se de repente essa pessoa vem a se internar, a precisar de uma UTI, de um tratamento mais especializado, já ele vai entrar na alta complexidade, que é dentro da atenção secundária, que é Estado, responsabilidade do Estado, tá? Quando ele se recupera, ele tem alta, mas aí ele ainda precisa fazer um acompanhamento com fisioterapeuta, com fono, com nutricionista, ele vai para reabilitação, para restabelecer a saúde, que já é atenção terciária, que também é Estado, mas também é município, já é as duas esferas, e também governo federal entra nessa esfera, tá bom? Deu para entender? Essa divisão, o SUS trabalha assim, ele é dividido, tá? Em 3. Vocês vão ver isso o resto do curso, assim, o resto da vida, tá? E aqui no grupo 3, que são os riscos biológicos, ele é restrito à exposição a vírus, a bactérias, a protozoários, a fungos, a parasitas e a bacilos, tá? Parasitas, leishmaniose, barbeiro, ali a doença de Chagas, muitas doenças parasitológicas que a gente acaba se expondo ali também no local de trabalho, tá? Vírus, a gente conhece aí um bilhão, né? Que a gente já falou alguns exemplos de HIV, hepatite, o próprio corona, né, que está na pandemia, os tipos de vírus da gripe, que são vários, H1N1 e todos os outros aí que a gente é muito exposto a ele há muito tempo, né? H1N1 teve o surto em 2013 e depois 2016, mas está desde 2002 muito presente no nosso país.
e é um risco biológico, e a gente é muito exposto a ele, principalmente quando a gente não valoriza ali o uso do EPI, não usa de forma correta, a gente acaba se expondo mais. Quando a gente está trabalhando numa área, por exemplo, hospitalar, a gente nosso sistema imunológico acaba ficando muito fortalecido, por estar se expondo diariamente a muitas coisas, ele acaba ganhando força, ficando fortalecido mesmo. Então, às vezes a gente encontra situações dessas aqui, riscos desses, né, como vírus, bactérias, protozoários, nosso corpo reage e a gente nem sente nada. Nosso sistema imunológico, se estiver fortalecido, né, ele combate e a gente nem sente febre, nem sente tosse, uma garganta inflamada, nem nada. Mas não é todo mundo também, tá bom? Se de repente a gente está com a imunidade baixa e se expõe a isso, um exemplo que eu posso dar para vocês é trabalhar na pediatria. Eu fui trabalhar na pediatria na primeira semana do EC, porque ali é a principal doença que levam as crianças a serem internadas, são problemas respiratórios, e é bactérias, é vírus, e a carga viral é muito alta. Então, a gente chega para trabalhar lá, mesmo se protegendo, adoece. Todo mundo que passa na pediatria adoece na primeira semana, porque a carga viral é muito alta, a exposição é muito alta, e principalmente de vírus. E, assim, adoece, quero dizer, uma infecção na garganta, uma inflamação na garganta, e fica derrubado mesmo fora de Covid, isso. Tá? Assim, um exemplo só, né? Mas cada setor tem a sua característica. Por isso que é muito importante a gente ter noções de barreira, né, de proteção. Lembra da lavagem das mãos, que tem várias etapas? Cada etapa visa a proteção de uma parte do membro, né? Vai até o cotovelo, que já é aquela limpeza cirúrgica, né, que a gente comentou. Então, assim, é importante demais a gente ter noções de não levar a mão ao rosto, as nossas mucosas, né, nariz, olhos, boca. Isso depende muito da gente, para a gente conseguir perceber, poxa, esse ambiente aqui, ele tá muito carregado, ele tá muito exposto. Eu não vou ficar, lembra da caneta na boca? Eu não vou ficar botando a caneta na boca. Essas coisas aí que a gente já conversou um pouquinho, tá? Aí o grupo 4 são os riscos ergonômicos, muito relacionado a esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, né? Algumas profissões aí exigem que o profissional se exponha à postura inadequada. Lembra do pedreiro, que tem que ficar se abaixando e levantando muito rápido? Alguns exemplos, né, que a gente falou. Controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, muitas vezes acelerado, trabalho em turno e noturno. Acho que é relacionado a trabalho noturno, né, que acaba expondo a gente à falta de sono, por exemplo, se enquadra no risco ergonômico, tá? O grupo 5, que é a azul, a taxa azul, riscos de acidente, são arranjos físicos inadequados, a famosa gambiarra que a gente vê, tá? Acaba expondo o profissional a acidente de trabalho. Acidente, de forma geral, né? Se ele está no ambiente de trabalho, acaba sendo acidente de trabalho. Máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas defeituosas e inadequadas, iluminação inadequada, olha só, iluminação inadequada pode vir ali a causar uma queda ou algo do tipo. Professora? Sim. Desculpe aí. A cor azul, no caso, ficou para os riscos de acidentes, né? E a cor verde? Pensei que físico, se eu não me engano. Aqui, ó, riscos físicos. Tá bom, obrigada. Isso aqui é padrão, tá? Sempre vai ter essas cores. Para aquela história lá de padronizar, de ter a mesma linguagem internacional, tá? Probabilidade de incêndio, explosão, né? Toda essa eletricidade inadequada, iluminação inadequada, uso de ferramentas defeituosas, pode vir a gerar a probabilidade de acontecer incêndio, explosão, algum tipo de acidente, né? Armazenamento inadequado, animais peçonhentos, olha só, animais peçonhentos, se a gente é picado por eles, é classificado em risco de acidente. Outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, como colegas já falaram aí anteriormente, né? Situações psíquico. Outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Assim, isso aqui são exemplos,
mas tudo que a gente enxerga que pode vir a gerar um acidente se enquadra aqui em riscos de acidentes, tá? No grupo 5. Isso aqui vai servir muito para a gente no nosso dia a dia, tá? Mas é importante a gente formar esse conhecimento na nossa cabeça para ter conhecimento e fornecer orientação para os nossos trabalhadores, tá bom? Aí existe uma tabela, é o mapa de risco, né, na verdade. Ele é uma tabela. Ele é representado de forma gráfica, assim, eu vou crescer aqui para a gente acompanhar melhor, do reconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. Deixa eu mostrar aqui. Tem como objetivo informar e conscientizar os trabalhadores devido à facilidade de visualização desses riscos, uma forma de ser didática, entendeu? Podendo ajudar a diminuir, o foco principal é esse, diminuir os acidentes de trabalho. Então, assim, além de ser dividido em cores, quando é identificado, por exemplo, eu trabalho ali no PS, a entrada do atendimento, né? Todo mundo que entra no hospital vai passar por ali. Então, a equipe lá de comissão interna de prevenção de acidentes, ela vai identificar quais desses riscos ou quais desse grupo está exposto naquele meu ambiente de trabalho, naquela área mesmo. E ele vai pegar esses círculos com esses tamanhos, que é dividido em risco elevado, que é o maior círculo, risco moderado, o círculo médio, e risco leve, que é o menor círculo. E ele vai colocar em cima de cada ambiente, de cada risco que esse ambiente me oferece. E isso aqui, lembra que eu falei para vocês que é sinalizado? Existem placas, para existirem placas em cada ambiente. Se referindo ao hospital, em cada área do hospital tem uma placa com esses círculos, assim, que quando a gente não conhece esse mapa de risco, a gente não entende nada. Por isso que quando a gente entra para trabalhar no local, é importante que a gente busque se informar. Existe uma classificação de mapa de risco aqui? Como que é feito? Como que é sinalizado? Porque tem empresas, a maioria das empresas fixam, né, nas paredes, na sala, mas tem empresas que fornecem aos funcionários esse mapa impresso. É como se fosse não tem a planta de uma casa, na maioria das vezes, assim, é a planta do prédio ou do local de trabalho e tem os pontinhos coloridos. Por exemplo, aqui na recepção tem o pontinho amarelo, que é onde os digitadores ficam, por exemplo. Então, ali há maior risco ergonômico. Ali onde é coletado sangue, tem os pontinhos marrom, que é onde tem risco biológico, mexe com sangue, né, com secreções. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Falando de clínica, falando de hospital, mas eu quero que vocês tenham uma visão muito mais ampla, muito afora da nossa área da saúde, tá? De empresa mesmo, de outros escritórios, de outros ambientes, outras profissões, tá? Não restrita a nossa. Porque não é só na área da saúde. Tá? Aí a gente vai entrar nos riscos físicos, vou falar um pouquinho sobre eles. Como nós vimos, os riscos físicos, ele é caracterizado por ruídos, vibrações, né? Então, vamos falar um pouco dos ruídos aqui. Os ruídos, eles são considerados riscos físicos, deixa eu ver, as diversas formas de energia, tais como ruído, temperatura excessiva, vibrações, pressões, isso aqui ele está se referindo aos riscos físicos. E os ruídos, professora, como é que consegue controlar, como é que consegue monitorar isso numa empresa, por exemplo, né? Existe essa tabela que eu tirei print aqui de um manual de uma empresa local aqui no Amapá, onde é padrão isso também, tá? Tipo a ABNT, é uma ABNT para a área empresarial, industrial. Existe o ruído tabelado em decibéis, e a quantidade de tempo que uma pessoa pode ficar exposta, olha, diariamente, que tanto que é permissível que um trabalhador fique exposto, quantas horas por dia ele fica exposto a quantos decibéis, tá? Que é a forma como é medido, é o nível de medida dos ruídos, do barulho, da zoada, tá? Aí, vamos lá, as máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas produzem ruídos que podem atingir níveis excessivos,
podendo a curto, médio e longo prazo provocar sérios prejuízos à saúde, tá? Como a gente já conversou alguns exemplos. Dependendo do tempo de exposição, varia, né? Essa doença que essa pessoa vai desenvolver. Depende também do nível sonoro, que é a quantidade aqui dos decibéis, que é a medida, e da sensibilidade individual. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Pode ser que uma pessoa trabalhe ali há 5 anos e nunca teve problemas auditivos, nunca teve dor de cabeça, nunca teve problema. E outra chegou, está 1 ano e está com perda auditiva, muita dor de cabeça, porque são sensibilidades diferentes. Cada pessoa apresenta uma sensibilidade específica, né, do indivíduo ali. As alterações danosas poderão manifestar-se imediatamente, como esse exemplo que eu dei, né? 1 ano a pessoa está trabalhando naquele cargo, naquela área, e já sente vários problemas. Assim como pode ser gradualmente, a longo prazo, né, que a gente fala. Então, quanto maior o nível do ruído, menor deverá ser o tempo de exposição ocupacional. Opa, como essa regra de 3 aqui, quanto maior o ruído, quanto maior decibéis, olha só, 7 minutos, menos tempo essa pessoa deve ficar exposto, tá? Então, olha, os decibéis 85, ela pode ficar exposta até 8 horas de trabalho. Imagina aquelas máquinas, aqueles caminhões fazem um barulho muito grande do motor, um exemplo só, né? A pessoa trabalha 8 horas ali, sendo que o permitido é que o decibéis seja medido ali até 85. Se o decibéis, por exemplo, for 115, a empresa tem que se virar para fazer um revezamento de profissionais, de trabalhadores, por exemplo, para que eles fiquem 7 minutos, entenderam? Então, existe, isso aqui não é novo, as empresas conhecem isso e deve ser cumprida. E a gente, quanto trabalhador de uma empresa, quanto funcionário, a gente deve ajudar e trabalhar para cumprir isso daqui, tá bom? O ruído, ele age diretamente sobre o sistema nervoso, olha só as sequelas, vamos começar a falar. Ocasionando, a gente já falou algumas, né, mas bora ver o que a literatura traz. Fadiga nervosa, cansaço, né, nos nervos, alterações mentais, de que tipo, professora? Que alterações que a gente vai perceber no indivíduo? Perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, tá? Agilidade no pensamento, raciocínio crítico rápido, ele vai perdendo aos poucos. O trabalhador pode vir a desenvolver hipertensão, modificação do ritmo cardíaco, que são os problemas ali cardiológicos. Olha só, lembra que a gente já tinha comentado sobre sedentarismo, falta de atividade física, uma alimentação inadequada, o estresse ia causar outras doenças. Aqui são as doenças, olha, modificação do ritmo cardíaco, o coração vai começar a bater de forma diferente, um ritmo diferente, tá? Modificação do calibre dos vasos sanguíneos. Lembra que eu falei que o músculo cresce, o músculo do coração cresce e acaba bombeando menos sangue? E se o músculo cresce, é uma estrutura, se o músculo cresce, ele aperta as outras coisas que tem por ali. Que outras coisas, professora? Os vasos sanguíneos, por exemplo. O calibre que tinha essa espessura, ele é apertado, então a passagem do sangue fica muito menor, o fluxo do sangue fica muito menor. Isso tudo gera sequela, gera consequência. A pessoa não vai ter um bom fluxo sanguíneo, vai desenvolver varizes e outros problemas circulatórios, tá? Modificação do ritmo respiratório, se o sangue chega menos oxigenado, vai reduzir esse ritmo respiratório, o pulmão não vai expandir tanto, tá? Ela vai vir apresentar perturbações gastrointestinais, que são relacionados ao intestino, ao estômago. Aqui, na maioria das vezes, começa com refluxo, que a gente conhece muito bem, né? É muito comum, tá? Em áreas empresariais, em qualquer tipo de empresa. É muito comum os funcionários virem desenvolver gastrite, refluxo, úlcera, vários problemas gastrointestinais. Diminuição da visão noturna. A gente vê relatos de seguranças, funcionários na maioria das vezes trabalham à noite, tem perda de visão, precisam cedo usar óculos, fazer acompanhamento com oftalmologista, né? Dificuldade na percepção de cores, que são sequelas, já ele vai adquirindo muitas sequelas.
Além dessas consequências, o ruído também atinge o aparelho auditivo, olha só o principal afetado, causando a perda temporária ou definitiva da audição. Para evitar ou diminuir os danos provocados pelo ruído no local de trabalho, podem ser adotadas as seguintes medidas. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes precisa elencar, precisa identificar os fatores que provocam risco para o trabalhador? A gente já elencou, beleza. Do que a gente já sabe, o que oferece risco, agora a gente precisa traçar uma estratégia para prevenir, né? Então, medidas de proteção coletiva, a gente já falou um pouquinho dos EPCs, né, que é aquele equipamento que vai proteger o coletivo, o grupo. Agora, me dá um exemplo, professora. Enclausuramento da máquina produtora de ruído, que é uma forma de isolamento do ruído. Lembra quando se fala de acústica, que é aquela caixinha de ovo, na maioria das vezes usada, aquele emborrachamento de isopor, tem um outro material bem específico também, para isolamento de ruído. Medidas de proteção individual é o carro-chefe, né, é o principal, mas a empresa precisa fazer esse fornecimento de EPI, equipamentos de proteção individual. No caso, a gente está falando aqui de lesões auditivas, o protetor auricular. O EPI deve ser fornecido na impossibilidade de eliminar o ruído ou com uma medida complementar, tá? Como assim complementar? Imagina que no todo já há um isolamento de ruído na sala, no ambiente, mas mesmo assim é fornecido o protetor. Outro exemplo, eu vou até mostrar a imagem mais para frente, trabalhadores de trator, que conduz, né, trator, maquinários de grande porte, que tem um motor muito suadento, muito barulhento. As máquinas mais modernas, lançadas recentemente, aí nos 10 últimos anos, elas têm cabine de isolamento, onde tem ar-condicionado, mas principalmente tem o isolamento do motor, do barulho do motor. Aí, a empresa está fornecendo, né, uma máquina bacana, um trator de qualidade para o trabalhador trabalhar, onde tem essa proteção auditiva, da audição dele, mas mesmo assim ela fornece protetor auricular, porque mesmo assim é necessário fazer o uso de dois equipamentos, o coletivo e o individual, tá? Medidas médicas. Lembram do exame anual que os trabalhadores, na maioria das empresas, são expostos àquele exame de rotina, né? É importante que, se essa empresa tem risco de ruídos, né? É importante que seja ofertado também exames audiométricos nos periódicos, né? O afastamento no local de trabalho, se esse profissional vier apresentar lesão, ou revezamento, são opções ali de medidas de prevenção ou de combate, né? Quando já está lesionado, já não é mais prevenção, mas pelo menos a gente vai combater para que aquele trabalhador não venha perder totalmente a audição dele, por exemplo, tá bom? Medidas educacionais presente demais em todas as áreas, que são as palestras, a orientação, para o uso correto do EPI, campanha de conscientização, mesmo que todo ano a gente fale a mesma coisa, que tem que usar o óculos para que não venha espirrar algo tóxico nos olhos e tal, corrosivo. Todo ano a gente fala, enfermeiro, mas eles não usam. Mas eu vou parar de falar? Não, vou continuar falando todo ano. Medidas educacionais, tá? Medidas administrativas. Se eles não cumprem através da orientação, da educação em saúde, da conversa, então pode ir para o administrativo e sugerir. Por que a gente não torna obrigatório? Porque a gente está tendo muita perda, por exemplo, de profissionais. Não precisa chegar nesse ponto também, né, de ter perda de profissionais com lesão. Mas é importante partir da gente, quanto profissional da área da saúde, chegar no administrativo e falar, vamos tornar obrigatório, vamos controlar esse uso, vamos fiscalizar. Olha só a palavra fiscalização entrando na jogada. Em hospitais particulares, privados, a gente vê isso
muito frequente. Essa fiscalização, esse acompanhamento, controle está sendo utilizado ou não. Porque acontece muito, mexe no financeiro da empresa. E se é privado, aí as coisas já mudam do público, por exemplo, que não há fiscalização nenhuma. Fica a critério do profissional, se ele quer usar ou não. Entendeu? Aí falamos do ruído. Beleza, agora bora falar um pouco das vibrações, que também é caracterizada como um risco físico, né? Na indústria, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem vibrações, as quais podem ser nocivas ao trabalhador. As vibrações podem ser nocivas ao trabalhador, olha só, ela oferece risco ao trabalhador. Ela é dividida em localizada e generalizada. A localizada, ela é em alguma parte do corpo, né? São provocados por ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas. Pensem ali no pedreiro, por exemplo, que trabalha com furadeira, com serrote, que causa vibração, entendeu? Consequências. Podem vir a causar alterações neurovasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos, dos braços, podem vir a causar osteoporose. Olha só, até osteoporose, professora, perda de substância óssea. Pensei que fosse só pela velhice isso. Não é só pela velhice, não. Esse movimento de vibração, ele interfere muito. E a generalizada? É o corpo todo, não é só um membro. Tá? Então, as lesões ocorrem com operadores de grandes máquinas, como motoristas de caminhão, ônibus, tratores, muito trator, acontece, é comum, né, essa vibração generalizada, porque está dentro da máquina ali, de um trator, né? E qual a consequência? Lesão na coluna vertebral, dores lombares, bico de papagaio, hérnia de disco, um bocado. Tem muito comum aqui na nossa região. A gente vê muito paciente assim. Porque a gente tem muita empresa assim, né? Para evitar ou diminuir a consequência das vibrações, é recomendado o revezamento. Olha só uma possibilidade de proposta para a empresa: o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos, um menor tempo de exposição. Se o funcionário trabalha em 8 horas, né, que é o que a CLT promove e assegura, mas os nossos profissionais estão adoecendo muito, vamos dividir, vamos colocar 4-4, fazer de turno, ou 5-5 também, que acontece, né? Enfim, tem que ir visando a melhor forma de combater essas doenças, tá? Radiações são formas de energia que se transmitem por ondas eletromagnéticas. A absorção das radiações pelo organismo é responsável pelo aparecimento das diversas lesões. Pode vir a surgir lesões, sim, lesões de pele, tá? Causada por radiação. A gente vai falar também outros tipos. Podem ser classificados em 2 grupos: as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Como assim, professores? As ionizantes é aquela onde os trabalhadores, os operadores de raio-x, por exemplo, radioterapia, estão frequentemente expostos a esse tipo, né, de radiação, que pode afetar o organismo ou se manifestar nos descendentes das pessoas expostas. Como assim? Sim, é uma doença hereditária que pode vir através de câncer, de outras doenças, tá? Por isso que já foi aprovado há muitos anos que profissionais que são expostos diretamente a esse tipo de radiação, como é o exemplo do raio-x, se aposentam primeiro, têm um menor tempo de serviço, pelo fato da menor exposição, porque gera lesões muito graves, tá? Radiações não ionizantes. São radiações não ionizantes a radiação infravermelha. Olha só, infravermelha não tem essa lesão ionizante. Proveniente de operação em fornos ou de solda, radiação ultravioleta. Professora, Oi. Poderia fazer uma pergunta, uma dúvida? Pode sim. Sobre as pessoas que são radiologistas, assim, qual assim a porcentagem delas adquirirem um câncer, assim? Olha, a literatura não apresenta uma porcentagem real, mas tem chance ali de 30% a 40%, mas a literatura coloca muito quanto
Porque existe um material de prevenção, um EPI específico, que é um colete de chumbo que é utilizado. Então, o que a literatura coloca? Que se o profissional fizer o uso adequado desse EPI, a chance reduz, a possibilidade, né, reduz. Mas não existe uma afirmativa. 40% dos trabalhadores vêm adquirir. Não existe. Existem estudos que eu já li. Mas é bem arriscado, né, professora, essa muito essa arriscado. profissão, né? E você viu que a literatura coloca que até descendentes da pessoa podem vir adquirir. E é muito falado isso na literatura. De filhos de pessoas que trabalharam, principalmente em raio-x, né? Mas existem outros lugares também com essa radiação aqui. Não, desenvolveram câncer. Filhos, você tem noção, a pessoa nem foi exposta àquilo e foi lesionada, entendeu? Então é muito sério. Esses trabalhadores, eles recebem remuneração por periculosidade, que é tipo um adicional de 10%, 20%, não sei a porcentagem, em cima do próprio salário dele, por ser uma profissão de risco. Além de eles terem menor tempo de serviço, como eu falei, né? Eles se aposentam com um menor tempo de serviço do que outras profissões. Eles trabalham só um turno, né, o radiologista? Como? Perdão, não entendi. Eles trabalham só um turno, né? Sim, a carga horária é menor de exposição. Igual o ruído que a gente viu aquela tabelinha, também existe de exposição a esses operadores de ionizantes, né? Porque não é só o raio-x. Tem algumas empresas que trabalham com eu esqueci o nome, é uma pedra que gera raios ultravioletas, igual a produção de micro-ondas, de materiais assim, entendeu? Que gera esses raios aí ultravioletas. Tá bom? É perigoso sim, gera risco sim, e é importante fazer o uso correto do EPI. Não que o EPI vai garantir 100% de segurança, tá? Porque muitos estudos já comprovaram que existe um percentual de profissionais que adoecem, como a gente viu aí na literatura, tá bom? Seus efeitos são perturbações visuais, como dos não ionizantes, tá? Conjuntivite, cataratas, queimaduras, lesões na pele. Lesões na pele é muito comum, tá? Para trabalhadores que são expostos a sol, que a gente falou, né? A raios de laser, principalmente aqueles profissionais que trabalham em desenvolvimento de alguns tipos de laser, eles apresentam, tá? Queimadura, muito comum. Então, para que haja um controle da ação das radiações para o trabalhador, é preciso que se tome algumas medidas, né, de proteção, como a coletiva, que é um exemplo, isolamento da fonte de radiação, por exemplo, isolar, deixar separado, com um biombo de protetor para operação em solda, aquele óculos da solda, vestimentas adequadas de manga longa, de um tecido específico para o material que está se usando ali, se é fogo, se é solda, se é raio-x, igual o colete de chumbo que eu citei, tá? Enclausuramento da fonte de radiação, como piso, parede revertida, de chumbo, olha, o exemplo da sala de raio-x, mas existem outros trabalhadores também que são expostos a isso. Só me vem à mente o raio-x porque é muito frequente, né, na nossa área. Medidas de proteção individual. Teve um caso, gente, muito tempo atrás, que é muito famoso, eu não me lembro o nome que foi dado, mas eu vou contar a história e vocês vão lembrar. Foi tipo assim, um coletor de lixo, né, aquelas pessoas que coletam lixo como é o nome? No lixão, né? Encontrou uma pedra no lixão, uma pedra que ele achou muito bonita e levou para casa. Chegou em casa, ele compartilhou essa pedra ali, mostrou, né, para os filhos, para a mulher, para vizinhos, que era uma pedra que emitia luz, uma luz brilhava e tal, entendeu? E cerca de 5 anos depois, todas as pessoas que
foram expostos a essa pedra desenvolveram algum tipo de câncer. Isso aconteceu em Goiás, se eu não me engano, Goiás e Tocantins. Ali na década de 60, 70. Ele sabe o que era essa pedra? Eram restos de construção de raio-x, desse material de radiação aí, ionizante, né? Uma empresa que fez o descarte errado do lixo hospitalar ali e foi parar no lixão, assim, a céu aberto, e as pessoas tiveram contato. E essa vizinhança, essa rua foi toda isolada para estudo. Existem muitos estudos, é muito famoso. Tem um nome, porque eu não me lembro agora o nome, vou procurar, vou trazer um dia, vou lembrar de falar um dia para vocês. Então, assim, é muito falta de orientação, né, da população, aquilo que a gente já comentou, que a população, ela não tem conhecimento de muitas coisas e acaba se expondo ao risco, né, não só os funcionários, olha só, um exemplo de que não vai além dos trabalhadores da empresa, a comunidade que vive em volta também acaba sendo afetada, tá? Medidas de proteção individual, fornecimento de EPI adequado aos riscos, se depende do risco, vai ser ofertado alguma coisa. Por exemplo, quem trabalha no raio-x, qual é o EPI ofertado? Um colete de chumbo, por exemplo. Óculos é principal, tá? Também tem que ser ofertado. Medida administrativa, um exemplo, dosímetro de bolso para técnico de raio-x, que é uma forma dele monitorar. Olha, aqui eu coloquei a imagem do trator que eu estava falando para vocês. Um modelo mais antigo que é aberto, ó. O trabalhador está exposto totalmente aqui à zoada do motor, a calor, sol, né, que a gente falou, que queimadura de sol, tipos de câncer de pele. E aqui um modelo mais recente, que protege o trabalhador do sol, teoricamente, tem ventilação e ruídos também, tá? Então, são exemplos de que forma a empresa pode vir a colaborar com o trabalhador. E quando se fala em temperaturas extremas, a gente está falando de quê? Está falando de temperaturas muito quentes e muito frias, né? Que o profissional se expõe. Altas temperaturas podem provocar o quê, né? Pode provocar uma desidratação no trabalhador, erupções de pele, que são lesões de pele, tá? Cãibras, que é uma falha na circulação, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, não é só psicológico, mas mexe no nervo, né? Tem doenças que afetam os nervos, problemas cardiocirculatórios, que são problemas de circulação também, e insolação, que é muito comum aqui na nossa região, né? E calor frio pode causar o quê? Pode causar feridas, rachaduras, necrose de pele, engelamento, enregelamento, onde a região toda fica congelada, agravamento de doenças reumáticas. Quem sofre de reumatismo, de fibromialgia, doenças assim, são muito afetados que trabalham com frio, né? Predisposição para acidente, predisposição para doenças respiratórias. Mas aí a gente pensa, poxa, professora, mais um exemplo de profissões que trabalham no frio, assim, não é muito nossa realidade, né? Nosso país é muito tropical, mas existem, tá? Ontem os meninos falaram, um grupo trouxe sobre os açoureiros, né? A galera que trabalha ali no açougue e tal. Quem trabalha com cortes de carne, lá no início da cadeia, né, trabalha em refrigeradores, tá? E é muito frio, são temperaturas muito baixas, alguns tipos de laboratórios também. A gente está vendo agora alguns profissionais de saúde sendo expostos a baixa temperatura quanto a nova vacina, por exemplo. Frigoríficos, obrigada, esse é o nome mesmo que eu queria lembrar. A nova vacina que está chegando, que chegou aqui no nosso estado, por exemplo, a Pfizer, ela exige um armazenamento a menos 2 graus. Então, os profissionais que vão trabalhar ali, vão lidar diretamente com o armazenamento dessas vacinas, eles vão ser expostos, estão sendo expostos, né, a essa temperatura muito baixa, e pode vir a causar tudo isso daqui, ó, essas sequelas, tá? Então, é importante o uso aí de EPIs, né? Não só coletivo, mas também individuais. Olha aqui os frigoríficos. A fábrica, né? É importante que haja, olha, EPIs individuais,
coletivo, que tem um espaço amplo, tá, para essa refrigeração. Trouxe uma foto para a gente conseguir visualizar, né, como que é feito. Para o controle das ações nocivas das temperaturas extremas, que é muito quente, muito frio, né, ao trabalhador é necessário que se tome medidas como proteção coletiva, que eu falei, que é ventilação, aqueles exaustores, a gente já falou um pouco sobre eles, né, que ele tira a temperatura de dentro e joga para fora e puxa de fora para dentro. Olha, com a função de retirar o calor e gases do ambiente. Ambientes muito frios tendem à produção de alguns gases que fazem mal à nossa inalação, tá? Como o nitrogênio, um exemplo. O gás carbônico também. Gases do ambiente, isolamentos de fontes de calor ou frio. De proteção individual, que é, por exemplo, essa roupa térmica, tá? O uso de EPIs, avental, bota, olha a bota emborrachada aqui, que a gente já viu um pouco ontem. Luvas especiais para trabalhar no frio. Vocês percebem que todos os funcionários aqui nessa imagem estão devidamente uniformizados, porque o ambiente exige isso, tá? Então, para o calor a gente tem um pouco de noção, mas para o frio ficou muito assim, mas que profissional que se expõe ao frio? Como que é feito e tal? Então, eu pensei nos frigoríficos, mas em outros países europeus, Canadá, da Antártica, outros países que têm a temperatura já mais baixa, profissões comuns são expostas ao frio, como os garis, os entregadores ali de correio, né, os carteiros. Profissões comuns são expostas, e aí é preciso que haja esse cuidado. Porque aqui no Brasil a gente pensa muito em calor, que vai estar exposto no sol, que tem que estar com roupa de manga comprida, que tem que ter protetor solar, óculos, chapéu. E em outros países já se pensa no frio, tá? Então, quando eu falo que a gente tem que expandir o nosso olhar, é em todos os sentidos, tá bom? Fechou o risco físico. Risco químico. Bora falar aqui dos riscos químicos, como né? É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem causar-lhe danos físicos ou, de alguma forma, vir a prejudicar a saúde, né? Os danos relacionados à exposição química incluem desde a irritação na pele, olhos, que é muito comum, passando por queimaduras, mesmo que seja de primeiro grau, né, até as mais graves, indo até aquelas de maior severidade, causados por incêndio ou explosão, por exemplo, né? Os danos à saúde pode advir de exposição de curta ou longa duração, olha só. Por exemplo, trabalhadores que são expostos a alguns produtos químicos não sentem de imediato, né? Mas a longo prazo, inalando aquilo, pode vir a desenvolver uma doença pulmonar, porque existem produtos que eles impregnam na parede do pulmão. Então, a princípio, a pessoa não sente, mas a longo prazo, aquele pulmão vai ficando enrijecido, duro, né? Falando assim, a grosso modo, ele fica duro. Ele era para expandir um tantão, ele não expande mais. Aos poucos, ele vai perdendo essa elasticidade, porque está ficando duro a parede, com tudo aquele material que a pessoa inala. E a pessoa vai sentir, conforme vai ficando mais velha, vai passando o tempo, ela vai sentir que muito cansaço, fraqueza, que a oxigenação ela é diminuída, né? A pessoa não consegue raciocinar muito bem, e aos poucos ela vai adoecendo, tá? Relacionados ao contato de produtos tóxicos com a pele, olhos, bem como a inalação de seus vapores, olha a inalação, o exemplo que eu dei, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, olha que eu falei, que não chega a oxigenação, então alguns neurônios vão morrendo e vai causando doenças do sistema nervoso, doenças dos rins e fígado, porque dependendo do que está sendo inalado, ele fica sendo saturado ali, tanto no fígado, né, que o corpo precisa eliminar, quanto nos rins. E até mesmo algum tipo de câncer, tá? Que também é muito comum. Como assim eliminar, professora? Porque quando a gente inala, cai na corrente sanguínea, né? Vai para o pulmão joga para o coração e acaba caindo na corrente sanguínea. E se é algo tóxico, ele vai passar por todo o nosso corpo. Que nem eu falei que ele impregna no pulmão, ele também pode impregnar lá na saída, que é nos rins, pode impregnar no fígado. E isso esses órgãos vão ficando endurecidos e tem o mesmo raciocínio.
não trabalha direito, tem a parede prejudicada. E se o órgão não trabalha direito, vai gerando outras lesões, né? Lesões secundárias, lesões terciárias. Não parece muito óbvio na hora, mas se for investigar, muitas doenças são justificáveis pelo que aquele profissional é exposto. Pessoas que trabalham com cimento, eu dou muito exemplo do pedreiro, mas se a gente for pensar em uma fábrica que produz cimento, os profissionais são muito expostos ao material, né, do cimento, por inalação, e adoecem muito por esse tipo de doença que eu falei, que eu dei o exemplo de enrijecimento pulmonar, né, o pulmão ele não expande tanto, e ao longo dos anos esses profissionais vão adquirindo doenças respiratórias, renais e também do fígado, tá, hepáticas, muito comum mesmo. Risco químico. Oi. Manicure, hoje em dia trabalha com fibras de vidro, aquele pó de fibra, né? Aí tá lá exposta todo o tempo. Ela corre um sério risco de ter algum tipo de problemas lá na frente, né? Muitas que não usam os EPIs, que é a máscara, o óculos, né? Exatamente. Eu não tenho muito conhecimento do material, mas qualquer produto que a gente inala por longo prazo tem esse mesmo risco de levar para o pulmão, levar para a corrente sanguínea, levar para o rim e para o fígado. Fibras de vidro. Exato. Eu não tenho muito conhecimento do material dela, de que ela é feita, de que produto que contém ali. Mas o que eu estou te falando, qualquer material que a gente inala uma exposição a longo prazo, tem o mesmo raciocínio. Impregna na parede do pulmão, do fígado e dos rins. Entendeu? Mesmo raciocínio, tá? Então, uso de EPIs. Hoje, com a chegada lá da Face, né, da proteção facial, é muito, muito prático para manicure, para esses profissionais, só que ela não é muito confortável, né, ainda. Precisa ser bem melhorada. A máscara é a melhor barreira ali, a princípio. E os óculos também, tá? A máscara por conta do nariz, né, principalmente. Mas a mucosa do olho também, tá? Então, agentes de risco químico. Consideram-se agentes de risco químico as substâncias compostas ou produtos, olha, que nem a colega colocou, né? Ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, na forma de poeira, fumos, gases, neblinas, nevas ou vapores. Olha, vapores para cozinheiros, aí para a galera que trabalha nesse ramo também, né? Ou seja, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Como assim através da pele, professora? A pele, ela também tem poros de absorção, então, se a pessoa também está, mesmo que esteja protegida e tal, mas dependendo da substância, se ela está exposta a pele acaba sendo a porta de entrada, entendeu? A substância penetra através dos poros da pele, e a pessoa está exposta ali a algum tipo de substância, mesmo que não tenha sido por mucosa, tá? Então, barreira de contenção para agentes químicos são dispositivos ou sistemas que protegem esse trabalhador, né, do contato com substâncias irritantes, nocivas, tóxicas, corrosivas, líquidos inflamáveis, substâncias produtoras de fogo, agente oxidante, substâncias explosivas. São exemplos para a gente conseguir ter noção de tudo que pode vir afetar esse trabalhador, tá? Mas eu quero que a gente consiga ter o olhar amplo para que qualquer profissão está exposta a risco, né? Dependendo do que se trabalha ali, se é cimento, se é poeira, se é ruído, se qualquer profissão está exposta a um tipo de risco. E se a gente está trabalhando lá, a gente tem que procurar investigar que tipo de forma que eu posso fazer a prevenção, tá? De desenvolver outros tipos de doença. Bom, oi, pode falar. Aquele spray de pimenta que os policiais usam, ele entra nesse risco aí químico? Sim, entra sim. Spray de pimenta. Sabe aquele spray de espuma que faz no carnaval? Vocês lembram?
Não tem uma imagem para mostrar. Quando no carnaval em Manaus, um rapaz lá usou esse spray de pimenta, então tinha muita gente desmaiando por ingerir o cheiro, né? E também pelos olhos, né, porque ardia. Isso, ele é tóxico, ele tem produtos tóxicos e gera lesão, né, na mucosa. Além de penetrar para dentro do organismo, gera lesão na própria mucosa, olho, nariz. Tá? Ele se enquadra em risco químico, ele gera algumas sequelas. E eu lembrei que você falou, né, daquele de espuma, ele também se enquadra em risco químico. Todo produto, né, assim, que a gente for pensar. Porque ele é explosivo, ele gera outros tipos de lesão também na pele, principalmente. Tá? Então, assim, os primeiros cuidados a serem tomados ao lidar com produtos químicos, é necessário ter ciência da importância de estarmos verificando a etapa dos procedimentos e os seguintes requisitos. Assim, vamos ter um olhar mais do lado profissional. Estou trabalhando numa empresa e de que forma eu posso vir a proteger, prevenir que venha acontecer acidente, tá? Mais nesse olhar, assim. Bom, quando a gente recebe um produto químico, faz parte do nosso trabalho com isso, eu sou exposta a isso, o que eu posso fazer? Identificar, primeiramente, né, avaliar registro, é avaliado pela Anvisa, Inmetro, uma coisa regulamentada, né, o controle de entrada, a empresa tem que ter esse controle, tá, verificação na embalagem, quanto a danos, ausência de rótulos, dados do rótulo, instruções, tá, todo produto tem que ter essas instruções, orientações, observar esses dados, deve oferecer informações claras a respeito das características, né, desse produto, o que ele oferece, o que ele contém. Lembra que eu falei para a colega sobre a fibra de vidro? Eu não sei o que ela contém, mas quem trabalha com isso é importante dar uma investigada. Ele é feito de quê? Ele contém o quê? Para eu saber o risco que eu estou correndo, tipo assim, né, para eu conhecer. Nível de toxicidade, cuidados específicos, neutralizantes a serem usados em caso de se isso aqui rompe, explode, o que eu posso fazer, derramamento ou outro tipo de acidente, como contato com os olhos, com algum tipo de mucosa, quase sempre é para estar escrito, né, no verso do produto, o que fazer em contato com mucosa, quase sempre vem assim. Verificação do prazo de validade, isso aqui vale para tudo que a gente for manipular. Uma luva que a gente vai abrir, a gente tem que olhar para prazo de validade. Medicação, então, nem se fala, tá? Máscara, produtos que a gente vai usar, pomadas, a gente usa muito, né, nível de curativo ali, alguns materiais, é muito importante que a gente veja o prazo de validade, tá? Presença da ficha de segurança, a maioria dos produtos químicos, eles são acompanhados de uma ficha de segurança, a gente tem um monte de instruções para quem for utilizar, para o trabalhador, né? E aí, como é que eu vou saber se esse produto, ele me oferece algum tipo de risco? Ele é sinalizado, tá? Ele tem rotulagem com símbolos. Eu trouxe alguns só, acho que só esses aqui que eu trouxe, porque eles são muito repetitivos e os mais comuns são esses. Quando eles são inflamáveis, que é esse símbolo aqui, ó, que facilmente e extremamente são idênticos, você vai falar para mim, professor, eles são iguaizinhos, eles são iguaizinhos. Mas quando a gente vê esse símbolo não, essa imagem, a gente tem que relacionar que esse produto, ele é inflamável, pode pegar fogo. Pode ser fácil ou pode ser muito, né? Então, o que se deve fazer? Deve evitar o contato com o ar, a formação de mistura inflamável, gás, e manter afastados de fontes de ignição. Deixa eu sair aqui. Fontes de ignição, quero que vocês se... Poxa, não tem nada aqui. Quero que a gente pense quanto a motor, quanto a outros tipos de start, sabe? Start, fogo, isqueiro, alguma coisa assim. Agora apareceu. Tá bom? Manter longe de chamas abertas, fontes de ignição, olha, fogo, tá bom? Porque se ele é extremamente inflamável, significa que ele pega fogo muito rápido. Qualquer start, qualquer coisa que vai ligar ali pode gerar um fogo, tá? Então, a gente
tem que criar esse hábito de pegar um produto e olhar, deixa eu ver que imagem que traz aqui, que isso aqui pode oferecer de risco, por exemplo. Tem produtos que são tóxicos e na nossa área da saúde é importantíssimo a gente ter esse hábito de olhar o verso do produto, tá? Porque quando se fala em área hospitalar, a gente trabalha muito com ampola, né? E as ampolas são muito idênticas, muito iguais. E algumas sim são tóxicas, são específicas para um tratamento, na maioria das vezes fica no carrinho, trancado, né? Mas outras não, em alguns lugares fica exposto, então é importante que a gente tenha hábito de olhar o verso, olhar a bula, olhar a caixa, tá? E aí, produtos tóxicos, eles trazem pelo Inmetro essa imagem, que é uma caveirinha, tá? Que ela é muito conhecida. E o que se deve fazer quando a gente identifica isso? Evitar qualquer contato com o corpo humano, observar cuidados especiais com produtos cancerígenos, teratogênicos ou mutagênicos, tá? São alguns tipos de produtos que oferecem risco aí à saúde. Eles são tóxicos, são classificados assim mesmo, tá bom? E os biológicos? Lembram que a gente falou que os biológicos eles estão muito relacionados a vírus, a bactérias, a parasitas, a coisas de área hospitalar, assim, né? Ambiental. Então, olha, eles são considerados riscos biológicos qualquer micro-organismo. Isso aqui a gente tem que ter na nossa mente, sim, para a vida toda, tá? Qualquer micro-organismo que represente ameaça à saúde de um trabalhador, podendo ser tanto pelo contato direto ou mesmo pelo contato indireto. Ah, professora, como assim? Desde que haja realmente perigo de infecção ou outros problemas à integridade física. Eu gosto muito de dar um exemplo de curativo. A gente trabalha diretamente com curativo, com mucosa, essas coisas. Então, mesmo que a gente não tenha contato direto com aquilo, com a lesão, mas se a gente não estiver usando máscara corretamente, ou touca corretamente, ou jaleco corretamente, aquilo ali passa pra gente, sabe? Eles estão vivos, são micro-organismos, mesmo que a gente não veja, eles andam, eles pulam, entendeu? Tem um vídeo que fala, que eu lembrei, ele pula. Então, é importante que a gente faça a nossa proteção individual e também pensar ali no grupo, tá? Qualquer coisa, qualquer micro-organismo que esteja vivo ali, ele causa risco à saúde, à integridade física. Então, tem que ter cuidado, tá? Que cuidado, professora? Use de EPI, é carro-chefe. Padrão ouro, que a gente chama na saúde, né? Como que eu vou combater os riscos biológicos? EPI. Não só EPI. O uso correto de EPI. Se perguntar isso para vocês na prova, a resposta correta é essa. O uso correto de EPI. Porque não basta só ter o EPI. Se não souber manipular ele, se não souber usar. Lembram que eu falei da touca? Quando a gente for usar a touca, a gente proteger o ouvido? É muito também quanto a isso, a gente saber manipular, saber usar, tá bom? Os riscos biológicos, eles ocorrem por meio de micro-organismos que entram em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, como a gente já tem uma noção aí, né? Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos, é o caso das indústrias de alimentação, porque trabalha direto ali, né, com algo que a gente vai ingerir, e algo que veio também de um ambiente onde tem micro-organismo. Imaginem, as frutas, hortaliças, verduras vieram do campo. O campo, a vida lá são micro-organismos, né? A área hospitalar, a área de limpeza pública, como a coleta do lixo, por exemplo, que tem resíduos, né, de micro-organismos, e laboratórios também. Alguns tipos de lixo, por exemplo, laboratorial, de hospitais e também de indústrias alimentícias, tem que ter essa coleta de lixo de uma forma específica, tá? Não vai para o lixão comum. Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por micro-organismos, a gente pode incluir a tuberculose, que é causada por bacilos, que são micro-organismos, né? A brucelose, também bacilos. A malária, olha só, a malária, não tinha falado dela, e é muito comum pra gente. É causada por quê a malária? Por qual agente biológico? Vou até colocar aqui para vocês. Ah, tá muito longe. Me respondam aí, qual agente biológico causa malária?
Aquele mosquito. Pois é, mas... Plasmódio. Hã? Plasmódio. Certo, plasmódio, mas ele é que agente biológico? Lembram que os agentes biológicos Ambiental? Não, bora conseguir organizar nosso raciocínio. Lembram que os agentes biológicos, eles são vírus, bactérias, parasitas, bacilos, lembram? Então, o mosquito, ele se classifica em qual classe dessas? O ambiente. Hã? A professora já está dizendo assim, é protozoário? Não entendendo nada. Eu não entendi a pergunta. Assim, ó, só pra gente organizar nossa mente, tá? Entender do que a gente tá falando. Quando a gente tá falando deixa eu voltar aqui. De agente biológico, eu vou até colocar aqui o primeiro slide aqui pra vocês verem. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Lembra essa tabelinha aqui. Quando a gente tá falando de agente de risco biológico, a gente tá falando de alguns agentes que causam esse risco, né? Se é risco biológico, é porque eu estou exposto a um tipo de vírus, a um tipo de bactéria, a um tipo de protozoário, entenderam? A um tipo de fungos, a um tipo de parasita. O mosquito lá da malária, ele é um tipo de parasita, tá? Tá correto o nome dele que vocês colocaram lá. Mas aí eu pergunto quanto à classificação, né? Ele é o quê? Ele é um vírus? Não, ele não é um vírus. Ele é uma bactéria? Não, ele não é uma bactéria. Um exemplo de vírus, a gente tem o da gripe, a gente tem o corona, a gente tem o HIV, né? Hepatite, que são 2 tipos de hepatite, B e C, são um tipo de vírus e é um risco biológico, entenderam isso daí? Sim. Sim, professor. Deu para entender? Eu posso perguntar na prova isso? Deixa eu olhar para vocês aqui. Eu posso perguntar na prova isso? Posso, né? Porque é importante a gente entender. Tudo bem, a gente entendeu a parte ali da empresa, mas é importante entender, porque isso aqui é muito básico nosso, tá? O que é um risco biológico, uma bactéria? Me dê um exemplo de uma bactéria. Bora pensar aqui junto. Uma bactéria. Uhum. Ou então, vou dar mais uma chance. Uma doença causada por uma bactéria. Mas se alguém pensar numa bactéria aí, pode falar. Leste? Não. Leste, sabe o que é o leste? Ele é a... Ai, caramba. A leishmaniose. A leishmaniose é causada por um parasito, que é um mosquito, né? É um parasito. Hanseníase. Hã? Hanseníase. A hanseníase é um bacilo, é igualzinho a tuberculose. Olha, H. pylori, professora, é uma doença causada por bactéria. arrasou. Quem foi que falou? Arrasou, tá? Quem falou? H. pylori é um ótimo exemplo. Jacineide, isso aí, Jacineide. H. pylori é um ótimo exemplo, se vocês quiserem colocar na prova, como resposta, de uma doença causada por bactéria, uma bactéria, né? É um ótimo exemplo, porque é muito comum, mas existem muitas bactérias, tá, gente? Streptococcus, tá? Vocês ainda não tiveram uma disciplina falando deles, né? Esqueci o nome da disciplina. Acho que vocês vão ter. Existem muitas, tá? Leptospirose se encaixa, professora? Não, leptospirose não. Leptospirose é um tipo de parasito também, tá? Tipos de bactéria, vou falar aqui, algumas que eu tô lembrando de cabeça. Streptococcus, estafilococcus, tipos de doenças causadas por bactérias, que são as infecções, né? Infecção urinária, que é muito comum, infecção pulmonar, que é muito comum em área hospitalar, né? Infecção intestinal, tá? Aí, a infecção intestinal, abrindo um parêntese que você colocou, a gente pode pensar em eumintos, vou até acrescentar no slide de vocês.
que é um tipo de... Ele não é vírus, ele não é bactérias, ele é um tipo de protozoários, mas ele é uma classificação. Eu minto. Sabe aquela vermezinha bem fraquinha que sempre dá em criança? É causada por eumintos, tá? Que toma ali aquele remédio para verme de 3 em 3 meses, sabe? É causada por eumintos. A criança fica sem fome. Fica sem fome, não. Ela fica tipo querendo comer toda hora, só come besteira, só tem fome para doce, assim. É causada por eumintos, tá? É aquela sujeira da mão mesmo, de brincar na terra e tal. Eumintos, ele é um tipo de risco biológico também, que oferece doenças, proporciona doenças. Tá? Então é importante ter esse raciocínio aqui de que causa o quê, né? Vírus, que causa, que tipo de vírus, exemplos de vírus, exemplos de bactérias, exemplos de protozoários, de eumintos, de fungos. Uma doença causada por fungos, a micose, por exemplo, né? Por parasitas, a leishmania, por bacilos, a hanseníase, a tuberculose, tá bom? Protozoários, a leishmania... Pano branco é fungo, que é, professora, pano branco, a impinge? É fungos. Tá? Aí, o que isso fortalece o nosso raciocínio também, já que a gente está falando, né? Se eu tô com uma micose que é causada por fungos, eu vou tomar um antibacteriano? Vai adiantar? Me responda. Não, né? Não, né? Não vai matar, porque foi feito para matar a bactéria e eu tô querendo matar o fungo, não vai dar certo, tem que tomar um antifúngico, né? Então, assim, é importante começar a desenvolver esse raciocínio. Claro que a gente não faz esse tipo de prescrição, mas a gente tem que ter essa noção de conhecimento mesmo, tá? Tira uma dúvida. Pode falar. Acho que é candidíase que fala, e outra eu não estou lembrando agora. Que geralmente nesses exames que a gente faz, as mulheres, tem outra enfermeira que me atendeu, disse que quando a pessoa usa muito calça jeans, aí tem a tendência a ter, não que não tenha uma má higiene, né? É considerada uma bactéria, algum fungo? É uma bactéria. É uma doença desenvolvida por bactéria, entendeu? É assim, por que desenvolve? Porque existem regiões do nosso corpo, como boca, alguns tipos de regiões, axila, por exemplo, que tem alguns tipos de bactéria, que a gente chama de bactéria saprófita, que são uma bactéria comum do corpo. Só que, se tiver um meio que propicie elas se desenvolverem, elas se multiplicarem, já pode ficar propício a desenvolver uma doença. Como é o exemplo da calça jeans que você deu, que é muito fechado, é muito quente, é muito abafado. Exemplos assim, suor, por exemplo, da axila que eu falei, né? A barba pode ser considerada também. Sim, é um potencializador, né? Professora, o fungos transmite pelo contato direto. Suor, essas coisas? Suor, nem tanto, mas contato direto mesmo. Contato pele a pele. Sim. Tá? Então, assim, é importante. Eu queria abrir os olhos para você. O sapinho é um tipo de bactéria? Não, ele é um bacilo. Eu tenho que puxar na minha memória quando vocês falam. Assim, no caso da candidíase, não entendi. No caso da candidíase, eu fiquei em dúvida agora, porque eu pesquisei vários sites de saúde, fui com o médico, e aí ele falou que eram fungos, agora é uma bactéria, eu não entendi mais nada. É um tipo de bactéria. A candidíase. Que é desenvolvida assim, né? Pode ser que o ambiente propicie o crescimento de fungos também, né? Mas ela é causada principalmente pelo Staphylococcus e Streptococcus, são tipos de bactérias.
tá? Então, assim, queria abrir os olhos de vocês quanto a isso, porque a gente fala, assim, de risco biológico, né? São eles, beleza, mas que doença é desencadeada por cada um, entendeu? Importante a gente saber. A gente tem essa noção que a gente está falando aqui. Tá? Deu para entender? Eu posso perguntar na prova para vocês, né? Sim. Beleza. Tá, parei aqui, né? Eu acho... Não, falei isso aqui. Estou lá em risco biológico. Já falei isso aqui. Para que as doenças... Tá, então, entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por micro-organismos, deu exemplo, né? Tuberculose, malária, falei, febre amarela também é um protozoário, tá? Então, aquele mosquitinho que ferra e tal, leva a doença, ele é um protozoário, ele está na classe de protozoários. Para que essa doença possa ser considerada doença profissional, é preciso que haja exposição dos profissionais ou do funcionário a esse micro-organismo. Isso aqui, gente, é um debate bem amplo, porque imagine, bora falar da malária, que é comum em regiões de mata e tal, né? Imagine profissionais que trabalham numa empresa em que a sede ou a área que ele trabalha é lá no meio do mato. Se ele for ferrado e desenvolver ali a doença da malária, vai ser considerado uma doença profissional? Ele teve no local e no horário de trabalho, né? Ele foi picado? O que vocês acham? Sim. Eu acho que não. Então, com certeza, né? Tem toda uma pesquisa, eu acredito, né? Que eles vão ter que avaliar, averiguar, não é não? Isso aí. Eu acho que não é não, porque acidente de trabalho, caso ele corresse algum acidente com alguma máquina, ou lá no, digamos, tropeçar e bater a cabeça com alguma coisa, mas o mosquito apareceu do nada lá e ferrou ele. Eu acho que não tem nada a ver, não. Mas ele só estava lá porque estava trabalhando. Pois é, já dizer, habitat natural do Mas o que é justiça, quando vai para a justiça, um caso desse, o que é colocado na balança, né? Se for uma doença endêmica, isso é muito prova de concurso, pegadinha de concurso, assim, sabe? Se for uma doença endêmica, o que significa isso, professora? Uma doença que seja comum àquela região, assim como a malária é comum, a febre amarela é comum na região amazônica. Se for uma doença comum àquela região, que é endêmica à região, não se enquadra em acidente de trabalho. Baseado nisso que eu falei. Ele só pegou porque ele estava trabalhando. Beleza, mas em qualquer lugar que ele fosse trabalhar naquela região, ele podia estar exposto. Porque é uma doença endêmica da região norte. Entenderam? Agora, se não for uma doença endêmica daquela região, por exemplo, hoje a dengue ela é endêmica do Brasil todo. Então, não é uma doença profissional. Agora, bora pensar uma outra doença que o profissional pegue, mas não necessariamente ela pode ser endêmica. Deixa eu pensar aqui. Não me lembro, vou lembrar, eu vou falar para vocês, tá? Uma doença que o profissional pega igual tuberculose, mais ou menos. Aquilo que a gente chama de leishman não se enquadra? Leishmaniose. Leptospirose. Não, porque não se enquadra em endêmica, né? Você fala? Não, endêmica não. A senhora quer um exemplo de uma doença que o profissional venha pegar no trabalho, mas que não seja endêmica, é isso? Isso, exatamente. Porque é isso que eu ia falar, a leishmaniose, ela é endêmica. Qualquer lugar que ele vá, se for da região ali, né, da Amazônia, qualquer lugar que ele estivesse, ele podia ser ferrado por igual vocês falaram, o cara não tava lá, o mosquito tava lá e ferrou. E se por um acaso esse trabalhador ele for diabético e ele se cortar lá no local de trabalho dele? Aí sim. E esse ferimento virar, né, uma lesão grave e exige um tratamento. Aí sim, por exemplo, se ele for para o INSS em busca de não é indenização, é um afastamento, né? Esqueci a palavra. Não, tem direito ao...
da entrada no laudo, Benefício. após o laudo ele entra com recurso e recebe pela Previdência. Exato, exatamente. Porque vai ser comprovado que ele se machucou porque ele estava no local de trabalho. E aquela lesão foi tudo consequência disso. Tá? Lembrando, professora, que acidente no trajeto de trabalho, no trajeto para o trabalho, também se enquadra. Também se enquadra, né? Vocês que estudaram aí esse assunto, ele é bem extenso quanto a isso. Eu acredito que... Tipo acidente de moto, que tava no... Pode falar, Mike. Eu acredito, assim, que a doença, no caso da raiva, acho que ela se enquadraria numa doença não endêmica. Não endêmica, boa. Exato. Só que tudo vai haver uma investigação, igual uma colega falou anteriormente. Vai ser, se for para a justiça, um caso assim, né, a gente pensando, se iria ser beneficiado ou não, né? Esse cachorro, ele tá doente por conta que ele é uma região abandonada e tal, entendeu? Mas pode ser como num pet shop, se ele estiver tosando e acontecer esse acidente. Boa, bem pensado. No caso do câncer de pele. Câncer de pele. Aí é mais sério. Seria. Se a profissão dele foi com exposição, sem dúvida. Mesmo com justificativa, a empresa sempre justifica, né? Uso de EPI e tal, roupa, fardamento adequado, mas sempre a empresa perde. Tipo, regra geral. Porque se a profissão é com exposição solar ali de radiação, né, direta, com certeza, tipo assim que eu quero dizer, com certeza o quê? Ele só desenvolveu aquela doença porque ele era exposto àquilo. A profissão dele era 100% exposta ao sol, por exemplo, ao raio de sol. A empresa não oferecia protetor solar, pronto, aí matou ela. Entendeu? É igual um caso, por exemplo. Um trabalhador, ele trabalha numa área. Ele trabalha numa área. Aí ele, por exemplo, faltou outro trabalhador, e aí ele sai da área dele para resolver qualquer coisa daquela outra área. Acontece um acidente, ele pode pegar justa causa. Porque, assim como a empresa ela exige EPIs, ela exige que os trabalhadores usem, mas nem todos usam, ela também coloca cada um em sua função e treina eles para estarem lá. Então, a partir do momento que ele infringe uma norma da empresa, ele acaba sendo punido por isso. Até pode se enquadrar também em excesso de trabalho, né? Ele, tipo, tava fazendo duas funções no mesmo horário. Desvio de função, isso seria. Como? Desvio de função. Também, exato. Sobrecarga. Enfim, alguns fatores. É importante ter esse olhar disso que a gente está falando, né? O que causou, mas por que desencadeou, mas o que ele estava fazendo lá? Uma coisa puxando a outra, né? Por quê? Porque quando a gente está lá na segurança do trabalho, pensando na prevenção, a gente tem que conseguir ter esse olhar lá na frente do que pode vir a acontecer, do que pode vir a desencadear, que doença pode ser gerada por isso, que sequelas podem vir causar, entendeu? Um monte de coisa que a gente pode falar aqui. Então, os riscos biológicos em laboratórios podem estar relacionados com a manipulação de agentes patogênicos selvagens, atenuados, principalmente quem trabalha em laboratório, tá? Isso aqui é muito comum, a gente está muito exposto. Pensando agora aí no coronavírus, né? Quem está trabalhando com a vacinação é uma exposição direta, é atenuado, tá? Mas tem uma parte do vírus ali. Então, agentes patogênicos que sofreram processo de recombinação, a exposição a longo prazo, tá? Amostras biológicas, quem trabalha em laboratório, com cultura e manipulação celular, que pode vir a causar infecção. E também quem trabalha com animais, olha o exemplo que a colega colocou do pet shop, né? Os animais, eles transmitem algumas doenças, eles são hospedeiros de algumas doenças, né, que podem vir sim a passar ao ser humano, passar para o homem. O exemplo do pet shop é o melhor, né, mas carteiro, entregador, também está exposto.
Bom, todos os itens que foram citados podem se tornar fonte de contaminação para os manipuladores, para quem trabalha com aquilo, né, os trabalhadores. As principais vias envolvidas no processo de contaminação biológica é a via cutânea ou a percutânea, que é tipo quando gera uma lesão na pele, lesiona a pele, tem contato interno, porque a pele elas são 3 camadas. Então, dependendo de que camada é atingida, é cutânea ou percutânea, que são as mais internas, mais profundas, né? Aqui ele dá um exemplo, né? Lesão por acidente com agulha, vidraria, experimentação animal, arranhão, mordida, e via respiratória, que são pelas mucosas que a gente já viu, né? Os aerosóis, e a via conjuntiva, que é a dos olhos, e a via oral, que pode ser nariz ou boca, as 2 mucosas. Tá? Se incluem aqui. Aí eu trouxe imagem aqui, deixa eu colocar grande para a gente ver. Trouxe imagem aqui do risco biológico, uma das principais imagens nas faixas que eu falei de sinalização, né, que é espalhado principalmente no ambiente hospitalar, é assim, porque a maior forma de contaminação é por pérfuro cortantes, né, que são as agulhas, os bisturis, e a forma de prevenção são o uso de EPIs adequados, tá? Máscara, luva, adequada para o serviço que está se prestando. Se é direto o contato com o paciente, é uma luva estéreo, uma luva de procedimento. Se é na área de serviços gerais, já vou optar por uma luva de borracha, né, aquele emborrachamento mais grosso, a touca, para a gente não estar levando vírus, bactéria para outro ambiente, né? Nosso cabelo ele carrega também, então a gente tem que ter muito esse cuidado. E vamos entrar no risco ergonômico. Deixa eu ver a hora. Não, a gente não vai mais entrar hoje no risco ergonômico. Amanhã a gente continua lendo. Tá legal? Deu para dar uma entendida? Leiam esse material, vou mandar para vocês. Pesquisem também, vocês ficarem com dúvidas ou tal doença, ela se enquadra em que classificação? Joguem no Google, pesquisem para ir construindo isso na cabeça de vocês, tá? Esse raciocínio aí de riscos biológicos, tá? Lembrem de colocar o nome de vocês aqui no